Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa vai ser a aula de exercício de Física 2, da parte de fluidos. Nós vamos usar essa aula para rever o que foi estudado nos vídeos, espero que tenha sido estudado nos vídeos, e no material escrito, nos livros do Halliday ou algum outro que seja de interesse de vocês. Exercício clássico, pessoal. O mercúrio é despejado em um tubo em forma de U, como mostrado na figura abaixo. O braço esquerdo do tubo tem uma área transversal A1 de 10 centímetros quadrados e o braço direito tem a área transversal de A2 de 5 centímetros quadrados. 100 gramas de água são então despejadas no braço direito, como mostra a figura. A. Determine o comprimento da coluna de água no braço direito do tubo U. E B. Sendo a densidade do mercúrio 13,6 gramas por centímetro cúbico, a que distância H o mercúrio sobe no braço esquerdo? Acho que esse exercício é clássico, né? A gente está acostumado a encontrar ele direto. E aí, vocês têm alguma sugestão de como que a gente começa esse problema? Pessoal, todo problema começa de um único jeito, tá? Eu vou fazer algumas perguntas. E aí? Vocês têm alguma sugestão? Pessoal, qualquer problema começa de um único jeito, tá? Se fosse para vocês aprenderem alguma coisa em Física 1, Física 2, Física 3, Física 4, qual que é a primeira informação que eu acho que é pertinente? Coleção dos dados fornecidos. Sempre façam a coleção dos dados. Então, acho que a primeira informação pertinente são as áreas. Área 1, 10 centímetros quadrados. Área 2, 5 centímetros quadrados. Densidade do mercúrio. — 13,6 vezes 10 centímetros cúbicos. E tem uma outra densidade, que é a da água, que eu falei que tem que ser informação que fica na cabeça de vocês grudada a ferro e fogo. Um grama por centímetro cúbico. Certo? Agora, vem uma pergunta. Não tenho como não mostrar, eu escrevi muito embaixo. Realmente, não foi safo eu esconder isso aqui. Mas depois eu recupero essa informação, tá? Espero que seja sobre isso que você esteja falando. Olha só. Fazer a coleção de dados inicialmente, foi só para simplificar a nossa vida. Agora a gente precisa ir atrás do que nós queremos. Tá? No fundo, o que nós queremos é isso aqui, ó. O que foi pedido no problema é essa altura. Aqui tem uma coisa importante. Como que vocês vão organizar esse problema? Alguém tem alguma sugestão? Enquanto vocês pensam aí, eu vou tentar imprimir essa figura um pouco maior, que eu me dei conta que eu acho que... tá bem visível, né? Não preciso me preocupar com isso. E aí?
a gente vai usar essa informação, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando uma coisa um pouquinho mais sutil. Pessoal, vocês precisam... Eu quero saber uma altura. Qual é essa altura? Tá? Ele já está indicando para vocês que é o seguinte, olha, talvez colocar o nosso sistema de coordenadas seja interessante. Colocar onde? Nessa linha. Usar o quê? Usar o nível original como referência. É a melhor coisa que a gente tem para fazer. Temos a direção X. E a direção Y. Com relação a isso, agora a gente pode começar a organizar. Primeira coisa, inclusive, ó, isso é uma coisa que eu acho que você já deve ter percebido em Física 1, mas vou chamar atenção. A maneira como o enunciado está colocado, eu estou apresentando de tal maneira que eu estou fazendo o quê? Eu estou construindo a solução final para vocês. Eu estou falando, olha, calcula a altura do tubo de água. Vocês vão ver que a gente vai usar essa informação mais para frente. Tá? Se fosse uma coisa um pouquinho mais próxima de um problema real, não ia ter o item A, ia direto para o B. Sendo que a densidade do mercúrio é 13,6 centímetros cúbicos, que distância H o mercúrio sobe no braço esquerdo? Vocês iam ver que a construção do raciocínio é a mesma, mas ele fica um pouquinho mais difícil. Então vamos lá. Primeira coisa, ele quer a altura do tubo. Ele quer saber qual que é a altura do tubo. Pessoal, a gente vai fazer o mesmo uso, o mesmo raciocínio que a gente fez no exercício anterior. Tá? Eu sei que o tubo, eu sei a área do tubo menor, eu sei a massa da água que é despejada. Perfeito? Então, a gente consegue, por exemplo, trabalhar com fazer o uso disso para encontrar, por exemplo, a altura do tubo. Como? Densidade é a massa dividido pelo volume. Qual que é a massa? A massa foi fornecida para a gente, tá? Que é 100 gramas de água. Mas eu não vou fazer isso agora, eu quero explorar um pouquinho mais isso aqui. O que é o volume, pessoal? É a altura da coluna de água vezes a área do tubo menor. Opa, escrevi errado, é A2. Isso é volume. Densidade eu tenho. A área do volume 2, do tubo 2 eu tenho. Massa eu tenho, foi fornecido 100 gramas de água, inclusive nem tinha escrito no enunciado. Então vamos lá, é na coleção de dados.
Pessoal, já vou escrever em notação em quilogramas, tá? Em SI. 100 gramas. É 1 vezes 10 a menos 2 quilogramas. A área é 5 centímetros quadrados. 5 centímetros quadrados em metros quadrados é 5. Eia, que coisa feia. Eu não consigo entender o que escrevi. Imagina vocês. Eia, sai. Cinco vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E a densidade da água um vezes 10 dá 3 quilogramas por metro cúbico. Metro cancela com metro quadrado, sobra metro. Quilograma por quilograma. Metro está dividindo embaixo, passa para cima multiplicando. Fazendo essa conta. Corto 1 com 1. Corto esse 3. Cortar não, né? Ele vai subir para cima, ficar negativo e não vai dar pra gente a altura do tubo. 2 vezes 10 na menos 1 metros. Menos 1 não, não é menos 1 metros. Populares, 20 centímetros de tubo. Tá bom? Pessoal, aparentemente essa informação não vai ter utilidade nenhuma. Tem sim. O que é essa informação que a gente pegou agora? É isso aqui, ó. É essa altura que a gente está calculando. Com essa altura, agora a gente vai pensar por item B. Aí a gente vai usar a informação que você falou, Luiz. O Luiz. Eu vou usar as modificações que aconteceram do lado direito igual a modificação do lado esquerdo. Pessoal, essa modificação tem um nome, tá? Aqui é mais lógico matemático. O que eu quero dizer é o seguinte: o mercúrio que foi deslocado pela água de um lado é o mesmo mercúrio que foi deslocado de outro. Ou seja, na verdade é uma relação da lei das massas, tá? Ai. Fiz um negócio aqui agora, pessoal. A massa de mercúrio deslocada em ambos os lados é igual. Isso significa o quê? A massa de mercúrio de um lado igual a massa de mercúrio do outro. Fala, nossa, professor, mas essa igualdade não dá muita informação pra gente. Dá sim.
Aí só vocês têm que pensar da maneira correta. Correta no sentido de vocês usarem um pouco de malandragem. O que eu quero dizer? Eu estou dividindo em lado esquerdo e lado direito, tá? Tubo 1 e tubo 2. Aqui é o tubo 2, tá? Só vou inverter. Aqui é o lado 2 e aqui é o lado 1. Tá? Eu sei que a densidade do mercúrio vezes o volume é igual à densidade do mercúrio vezes o volume. Tem que ser igual. Mas, aí eu corto, vou cortar tudo. Não, mas aí tem a malandragem. Eu sei que do lado 2, eu tenho a área 2 vezes a altura 2. Já vou mostrar o que é a altura 2. E do lado 1, eu tenho área 1 vezes a altura. O H, a altura, está aqui. A área 1 está aqui. Agora aqui, quem que é a altura 2? A altura 2 é esse aqui, ó. Essa é a altura 2 de mercúrio deslocado. Aí eu já encontro uma relação entre a altura 2 e a altura original. E a altura original não, desculpa, não é a altura original. Entre a altura 2 e a altura H dos dois lados. Eu relaciono as duas alturas. Pessoal, uma coisa. Isso aqui é importante. É uma situação de hidrostática, então a gente vai fazer uso do quê? Das relações de pressão. Tá certo? Então acho que é importante aqui chamar a atenção que a expressão que a gente vai usar, qual é? Pressão atmosférica, porque são dois tubos abertos. A densidade ou da água ou do mercúrio, calma, a gente vai chegar lá. Altura, gravidade vezes altura. Então, acho que uma informação que é importante deixa eu só reproduzir o desenho aqui para a gente poder, para não ficar mudando de folha, tá?
XY eu vou colocar para não sujar a figura. Vocês entenderam o que a gente tem. Então, olha só. Agora a gente vai começar a fazer umas situações bem interessantes. Primeira coisa. A pressão nesse ponto tem que ser igual à pressão nesse ponto. Isso é básico, vocês sabem disso. Ah, professor, mas são materiais diferentes. Não importa. Tá? O fato de ser material diferente vai se apresentar como com relação à altura do tubo. Tá? Se os dois tubos fossem de mesmo diâmetro, vocês vão ver que o mercúrio ia subir só um pouquinho. Mas bem pouquinho mesmo, desse lado. E eu achar bem um pouquinho. Você usa essa diferença de diâmetro nos tubos para exacerbar a diferença da altura, tá? Então, nesse ponto, nós sabemos que a pressão nesse ponto é igual à pressão atmosférica mais a densidade da água vezes o valor da gravidade, vezes a altura da coluna d'água. Tá certo? Ah, perdão. O raciocínio está certo, só que eu usei o ponto errado. É esse aqui, pessoal. Por que eu estou usando essa referência agora, professor? Porque, olha só, eu quero dizer o seguinte, olha. Eu quero usar uma informação que eu conheço. Qual a informação que eu conheço? A altura do tubo. Isso é uma informação conhecida. Tá? E a altura do tubo de água está aqui, ó, daqui para cá. É verdade que a pressão aqui é igual aqui, só que aqui fica difícil de eu tirar alguma informação útil, tá? Eu quero tirar uma informação útil, eu vou usar essa referência e essa. Por quê? Por exemplo, vocês concordam que essa altura aqui é a altura H mais H2? Onde que eu tenho H2? Eu acabei de calcular aqui, ó. Aquela informação que eu tinha usado antes. Tá? Então eu sei que a pressão aqui embaixo é dada por essa expressão em vermelho. E agora eu vou escrever o quê? Vou chamar isso aqui de pressão 1 e pressão 2. Desculpa. Pressão 2 e pressão 1. Pressão atmosférica é um tubo aberto, mais densidade do mercúrio, Hg, vezes a gravidade. Essa altura aqui, pessoal, é a soma de H mais H2. H2 eu consegui escrever em função de H. Então, olha só como fica simples para a gente. Vou escrever a relação para H2.
Então eu sei que P1, pressão atmosférica, densidade do mercúrio, vezes H, H mais H2 já substituo, 1 sobre A2H, pronto. Agora nós fazemos o quê? A gente iguala as duas expressões. As expressões são iguais nesse ponto, aqui e aqui elas são iguais. P1 igual a P2. Corto esse termo com esse e eu tenho no final HG. Rho HG do mercúrio. H1 mais A1 sobre A2 igual densidade da água vezes a gravidade vezes H, a altura da água. A altura da água a gente calculou no item A. A gente isola o H, cancela a gravidade com gravidade. A altura H, densidade da água, vezes a altura da coluna d'água, dividido pela densidade do mercúrio, 1 mais A1 dividido por A2. Vou deixar para vocês fazerem essa substituição de valores. Isso aqui dá 0,49 centímetros, tá? Pessoal, tem uma coisa que eu espero que vocês tenham. Vocês sabem, mas eu quero reforçar com vocês antes de passar por outro exercício. Qualquer dúvida, perguntem, tá, pessoal? Aqui e aqui, eu usei com vocês uma informação. Falei assim, ó pessoal, a pressão dos dois lados são iguais. E fiz conta. Vocês já se convenceram que a pressão nesses dois pontos são iguais mesmo? É uma pergunta sincera, não precisa escrever no chat, nada. Estou fazendo uma pergunta para vocês. Sim, professor, me convenceram. Então agora vem a pergunta doída. Faz sentido isso para vocês? Vocês entenderam o motivo por que tem que ser igual a pressão nesses dois pontos? Isso eu quero que vocês respondam. Ótimo. Pedro, eu sou um cara que acredita na esperança, no amor. Thundercats. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar água, eu vou mutar o som para eu não ouvir, tá? Eu gostaria que vocês conversassem entre si
sobre essa pergunta que eu fiz. Tá? Já vou adiantar para vocês, tem a ver com Física 1. Tá? Se vocês estão convencidos ou não, deem uma conversada rapidinho, eu vou ali buscar, ver se chegou o café. Tá? Tô tirando o som, então não tô ouvindo. Eu quero que vocês conversem um pouco entre vocês, tá? Porque eu quero que essa dúvida de vocês fique bem clara, a dúvida, para quando eu der a explicação, vocês falarem assim, puta, tá certo, é isso mesmo, tá bom? Eu não quero que seja uma explicação igual que foi dada ou quando vocês olharam o material ainda não apareceu, não ficou claro. Eu quero que ela brilhe, quando eu falar para vocês, ela brilhe na cabeça de vocês, tá? Obviamente, se vocês não quiserem discutir, eu não tenho como obrigar vocês a discutirem, mas, por gentileza, deem uma conversada. Opa, então, ó, E aí, galera? alguém entendeu como é o porquê a pressão é igual? Pressão igual porque pressão da atmosfera está exercendo ali. É por conta dessa pressão, ela vai gerar o equilíbrio ali. É para gerar. Isso é em todos os casos. Tipo, Nesse caso, sim. Ela não especificou se tem alguma outra pressão colocando, então é para ser pressão atmosférica. Ou uma pressão viajada, equilibrizar. Aí ele fala, ah, pressão, não sei o quê. Como, velho? Como? Da onde vem essa pressão? Mas eu acredito que seja pressão atmosférica, tá ligado? Que está sendo exercida pelos dois lados do tubo, por isso que tem esse equilíbrio. aí tu pega ali a distância da água é a mesma que do mercúrio ali. Tipo, a pressão desses dois são iguais, então. Sim. E tá falando de alguma pressão externa exercendo, possivelmente a pressão atmosférica. Agora, você falando da pressão da água e do mercúrio ali, aí eu vou começar a chorar aqui, velho. Chorar. Botar pra... Eu vou mudar de curso pra letras. Calma, cara, não tô vendo os líquidos precipitados. Acho que eu vou fazer moda. Estética, da Unipar. O pior que a amiga minha era formada em estética e engenharia dela, velho. Não é um curso ruim, não, mano. As pessoas querem ser bonitas. Nada contra quem quer fazer estética. É, nada contra que quer embelezar pessoas. Cara, eu relacionaria também com o fato do líquido ter pouca resistência a forças tangenciais, né? Muita coisa pode influenciar ele quando influencia o líquido por completo, o fluido por completo. Seria viscosidade e atrito, né? Mas aí é outra viagem aí. Ali eu não quero nem saber. Pressão é só um tipo de força, né? É uma pressão vertical para baixo. E daí relaciona a pressão atmosférica porque é a mesma força em tudo. Aham. É, estética não parece tão ruim assim. Falar essa conclusão. E aí, o que vocês concluíram? A gente vai mudar de curso para estética. A gente tava entre letras e estética, mas parece. Mas estética tá mais fácil de entrar. Ai, ai. Ontem eu conheci um carinha lá, ele é descendente italiano. E o que você tá fazendo? História. Eu falei, pô, você é herói, velho. Você vai comer depois.
pra comer história, é isso? Tópico interessante, cara. E o que uma pessoa que faz história sobrevive a não ser de professor? Ele pode ser pesquisador, ele pode ser chefe de algum museu. Será que é arqueólogo? Tem algum, deve estudar história, mas sei lá. Arqueólogo, ele Estudar pode história, ser. mas eu acho que você tem uma formação em arqueologia, e não em história específica. Tá, Sei lá. os dois estão muito relacionados, mas acho que a arqueologia vai levar muito mais para geografia do que para história. Não, arqueologia tem uma disciplina de história que tem arqueologia lá. A disciplina é arqueologia. Eles estudam isso. Vocês assumiram sua missão. Falar que a gente tá pensando em mudar de curso, né? Ai, que coisa linda. Consegui um café quente. E aí, pessoal? Se convenceram de alguma coisa? Ou se convenceram que não sabem mesmo? A gente tá falando aqui, tá pensando até em mudar um curso pra estética. Letra estética, assim, tá? Pessoal, é uma coisa bem importante, isso que eu falei, porque relaciona a Física 1, tá? O entendimento de Física 1, acho que isso é... E definição. Pessoal, uma coisa, fluidos. Eu comento, se vocês chegaram a ver algum dos meus vídeos, eu comento isso, tá? Física 1 é Física 1, desculpa. Fluidos, basicamente é Física 1 aplicado à coisa que é mole. Basicamente é isso, tá? O que eu quero dizer com isso? Fazer aqueles desenhos incríveis que vocês sabem que eu sou capaz de fazer. Putz, era pra ficar... Ficou igual, droga. Pronto, agora ficou exagerado o suficiente. Quase derrubei o café. Por que a gente fala? A natureza, a gente fala, tá? Mas é que a gente observou da natureza, tá? Que a pressão aqui é igual à pressão aqui, ou naquela situação... A pressão aqui... Não é essa figura, prefiro essa aqui. Aqui com mercúrio, aqui com água tem a mesma pressão. Aqui com mercúrio, aqui com água e mercúrio tem a mesma pressão. Pessoal, qual que é a definição de pressão? Vocês têm que começar sempre... Ah, também pode contar, tá? Pode considerar sem problema nenhum. Definição de pressão. Módulo da força sobre área. Perfeito? Sem problema nenhum. Pessoal, só que qualquer expressão, você pode manipular ela. Concordam? Então, eu posso escrever força pressão vezes área. Todo mundo comigo, né? Fechou. Vamos exagerar, tá? Eu vou exagerar a figura. Então tem a pressão que essa coluna de água faz na coluna de baixo. Aqui todo mundo concorda. Não estou falando de valores, só estou dizendo que existe. Tá certo?
Pessoal, se eu colocar um pistãozinho aqui, tá bom? E um pistãozinho aqui. Vocês concordam que desse lado também vai ter força? Todo mundo está de acordo? Pessoal, se as forças fossem diferentes nesses dois lados, você não concorda que o pistãozinho ia ser empurrado para cá ou para cá? Todo mundo de acordo, não é isso? Então o que ia acontecer nessa situação? A água ia vazar para um lado, não é isso? A gente vê a água vazando para o lado numa situação dessa? Não. Por quê? Porque as forças dos dois lados estão se equilibrando. Qual que é a única maneira de ter equilíbrio de forças? Ó, eu tenho força de um lado, eu tenho força de outro. O fluido é incompressível, lembra? Eu não posso comprimir e nem alterar a densidade. Então isso aqui faz papel como se fosse uma espécie de corda de empurrar em Física 1, tá? Então a força que está aqui eu transmito para cá e a força que está para cá eu transmito para cá, tudo bem? Segundo a lei de Newton, qual que é a única maneira de eu ter equilíbrio de um corpo para o corpo não entrar em movimento? Se a força 1 for igual à força 2. Pessoal, opa, força 1 igual a força 2? Mas e essa expressão aqui? Ah, aqui eu fiz o tubo da mesma área. Sobra pressão igual dos dois lados. A pressão tem que ser igual, pessoal. Senão o líquido não existe líquido em repouso. Tá certo? Se a pressão não for igual dos dois lados, eu não tenho como ter fluido em repouso. Num tubo, por exemplo. Porque se você variar a espessura do tubo, você vai aumentar a pressão, quer dizer que vai aumentar a pressão, então o líquido vai sair para o outro lado? Não, não é isso que acontece. A gente sabe que não é isso que acontece. O cubo fica em repouso. Então eu preciso, quando eu falo que na mesma altura eu tenho... Espera um pouquinho, vou fazer um negócio aqui e já vou mostrar para vocês. Quando eu falo para vocês que a pressão aqui é igual à pressão aqui, por quê? Porque se aqui tivesse pressão maior, o que ia acontecer? O mercúrio ia empurrar a água e a água ia cair. Mas não é o que acontece. Tanto o mercúrio quanto a água estão paradinhos. Ou ao contrário também. A água podia empurrar o mercúrio e o mercúrio podia subir mais. Ele não sobe, pessoal. Isso é uma coisa que a gente observa na natureza, não é eu que acho. Vocês podem fazer essa experiência em casa. Vocês já fizeram isso? Já pegaram uma mangueira, deixaram em equilíbrio? Vocês já perceberam que a única maneira de vocês fazerem a água se movimentar lá dentro é fazer o quê? Baixar e subir a altura. E mesmo quando você baixa e sobe a altura, mesmo que você faça isso, aí um tubo está mais alto, o outro está mais baixo de água, o que acontece? A água desce até os dois terem equilíbrio. Por que os dois vão ter equilíbrio? Porque a força que está sendo feita na superfície dos dois tubos, é igual. Sendo igual, não empurra esse para cá e nem empurra esse para cá. Aí a gente usa a definição de pressão, que é o quê? Força dividido pela área. Tá bom? Esse que é o motivo que a gente fala que a pressão numa mesma altura, para tubos abertos, é a mesma. Tá bom? Ficou claro, pessoal?